Eu acho que democracia é uma coisa muito cara, mas que a gente no dia a dia as pessoas acabam perdendo de vista que a coisa mais importante dentro da democracia é participação, né? A gente teve no Brasil o caso do Bolsonaro, nos Estados Unidos o Trump, em outros países o Erdogan na Turquia, e assim a gente pode ir citando vários nomes. Eu acho que vai ser um processo muito duro esse ano nas eleições brasileira, que não é muito diferenciado de outros lugares do mundo também. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa série de entrevistas especiais aqui no Fórum de Lisboa. Essa é uma iniciativa do Diário de Notícias e do Diário de Notícias Brasil, em parceria com a FGV e FGV Justiça. E a nossa convidada agora é a doutora Paula Vaz. Ela é doutora em Direito, tem um currículo muito extenso, que nós vamos falando aqui ao longo dessa entrevista. Muito obrigada por aceitar participar da nossa conversa. Doutora Paula, que é paranaense como eu, inclusive, mas que vive na Alemanha, também é imigrante. E a minha primeira pergunta é como é que se sente em ser convidada para participar aqui do fórum? Oi, Amanda, muito obrigada por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui, desculpa, conversando com você. É uma alegria estar participando desse fórum, até porque eu acho que o fórum está num processo de crescimento muito importante, se transformando num ponto num evento cultural, digamos assim, né? Então, ele passou de ser um evento jurídico e está se transformando numa coisa muito maior, que traz muito mais potencial com isso, né? Que é uma semana do Brasil, digamos, aqui em Lisboa, em Portugal, e com isso traz também a possibilidade de uma troca muito maior entre as pessoas, não só na área jurídica, mas em várias áreas do conhecimento. E quais são os temas que você vai falar aqui no fórum? Além do lançamento do livro, que a gente já vai falar sobre isso. Eu vou falar sobre responsabilidade social na nova ordem internacional, que é um tema que me é muito caro e importante, né? Porque eu venho defendendo já há alguns anos uma forma de responsabilidade democrática que emana do nosso Estado democrático de direito, e eu acho que a responsabilidade social também é uma coisa inerente à nossa cidadania e à participação política dentro de uma ordem livre e democrática. Democracia, esse é um dos temas centrais do momento, também amplamente discutido aqui no Fórum de Lisboa. A Paula é uma especialista, digamos, nesse assunto, tem muitas obras publicadas, obras acadêmicas sobre isso. Pergunto, nesse momento, como é que você avalia os principais perigos, os principais riscos à democracia de uma maneira geral? Eu gosto de dizer que eu sou uma generalista, eu não sou uma especialista em democracia, e a democracia me foi colocada no berço, digamos assim, né? Eu venho de uma família de políticos que foram políticos da oposição durante a ditadura militar no Brasil, e eu cresci, né, com essa visão de mundo. Eu acho que democracia é uma coisa muito cara, mas que a gente no dia a dia as pessoas acabam perdendo de vista que a coisa mais importante dentro da democracia é participação, né? A democracia é uma coisa que se faz no dia a dia, né? Não Não dá é uma alguma... devida importância no momento, né? No momento, exatamente. Só quando ela está em risco que você começa a acordar para a possível perda dessa democracia. E a perda é iminente. Eu acho que a gente tem muitos riscos, e os riscos não são só específicos de alguns países que estão passando por processos agora de implosão democrática, mas eu acho que é um risco das democracias a nível mundial. Sim, quando fala em implosão, é aquela teoria de que a democracia ela vai sendo destruída por dentro, né? Não é um golpe clássico hoje em dia, mas sim dessa erosão que se vai fazendo justamente no dia a dia. É o processo que vem acontecendo nos últimos 10, 15 anos, eu acho, né? A gente teve no Brasil o caso do Bolsonaro, nos Estados Unidos o Trump, em outros países o Erdogan na Turquia, e assim a gente pode ir citando vários nomes, né? E quanto mais essas pessoas vão ficando no poder, quão maior a capacidade de implosão, de erosão, de coesão, né, da ordem democrática e livre, né? E é um processo que a gente já conhece na história, né? Como se a gente estivesse repetindo. Né? É cíclico. Hitler é cíclico. Hitler não fez nada menos do que isso, né? Ele foi eleito pelos votos da urna, né? Então, assim, pela vontade popular, e começou então um processo de tomada de poder fascista que não é tão longe atrás, e a gente está vendo esse desenvolvimento agora também muito claro em vários lugares do mundo.
E para a gente fechar esse capítulo sobre democracia, como é que você avalia que vão ser as eleições presidenciais no Brasil esse ano? Serão mais tranquilas do que a que nós tivemos há 4 anos? Acho que não. Eu acho que a gente está num processo muito complicado, né? Eu acho que a Marilene Felinto, que é a escritora, autora brasileira, uma publicista muito importante, falou exatamente: estou cansada. Parece que a gente ainda voltou há 4 anos atrás, né? Eu acho que a gente não só voltou, como a gente criou novas fórmulas também, né? De manipulação, de fake news, de mentiras institucionalizadas, né? Através da inteligência artificial. Eu acho que vai ser um processo muito duro esse ano nas eleições brasileira, que não é muito diferenciado de outros lugares do mundo também. Uma pena, achei que teríamos eleições tranquilas esse ano, mas não parece, né? Não acredito que seja. Mas e o pior é pensar que, claro, há 4 anos foi muito duro, mas pensar, estamos desde os anos da década de 2010, nesse processo de que a cada 4 anos a eleição brasileira é sempre um momento muito desafiante em muitos sentidos, até mesmo para nós jornalistas. É sempre um desafio maior, e esse ano, com as deepfakes, com a inteligência artificial, são desafios ainda maiores para a gente conseguir chegar ao público de uma maneira, da melhor maneira possível, por assim dizer. Como você sabe, eu faço parte do Observatório da Democracia, Sim. da Advocacia Geral da União, da AGU, e a gente está lançando agora uma cartilha online, né, de uma linguagem muito simples, para que as pessoas também possam estar mais conscientes de quais são todas essas ameaças, né, da inteligência artificial no processo democrático, né? E assim, a mesmo especialistas, como você falou, jornalistas, hoje em dia não estão mais podendo diferenciar muitas coisas, porque está ficando numa perfeição praticamente impossível, né, de você dividir o joio do trigo. Bom, vamos falar de um assunto um pouco melhor, que é o lançamento do seu novo livro, chamado Solo, inclusive com o lançamento aqui no Fórum de Lisboa. Conta primeiro como é que surgiu a ideia de escrever essa obra, professora. Eu acho que são questões, né, que eu trago comigo há muito tempo, né, como que, da onde eu vim, né, para onde eu fui, em que lugar que a gente pertence no mundo, o que significa esse movimento, né, de migrar, né, de você sair de um território e entrar no outro. Você consegue sair, né? O Gório Vidal tem uma frase muito bonita que ele diz que é mais difícil sair de um lugar do que entrar em outro. Eu acho que hoje em dia eu interpretaria de uma forma diferenciada. Eu acho que é tão difícil você sair quanto entrar, né? E o mais difícil é você conjugar esses mundos, né? E aceitar essa multiplicidade de personas, de identidades, de lugares, né? A identidade passa a não ser mais um lugar no mundo, mas uma trajetória. E o tema central é a imigração. O tema central, na verdade, tanto a protagonista, ela tem o nome de Hannah Arendt, de Hannah, porque é uma homenagem a Hannah Arendt. Então, quando eu faço essa escolha, fica bem claro que eu já estou fazendo um diálogo com o pensamento sobre identidade, pertencimento, a banalidade do mal, as origens do totalitarismo. Então, não é um livro neutro, né? É um livro sobre os resquícios e a influência do colonialismo na formação subjetiva, né? E que isso tem de implicações nos nossos processos migratórios. E também de identidade e de pertencer a determinado lugar. E claro, imigração nesse momento é um tema global, partindo dessa experiência, no seu caso, Brasil, Alemanha, mas que também poderia servir para, por exemplo, Brasil, Portugal, enfim, é um tema da atualidade e que envolve todas as pessoas, né? Exato, eu acho, o meu caso específico é o caso da Alemanha, mas eu estou contando, pode ser lido como um romance de formação, mas que paquera um pouco com uma saga, porque primeiro eu falo de um processo, depois da Segunda Guerra Mundial, de alemães que vão morar no Brasil, e depois a terceira geração que sai do Brasil e volta para a Alemanha, né? E esse movimento a gente pode ver em muitos lugares no mundo, tanto aqui em Portugal quanto no Japão, né? Então a gente tem vários lugares que a gente pode ver sobre isso, mas ele também pode ser lido como uma pessoa que faz essa travessia ela mesma, tentando viver num outro lugar e se adaptando nessa nova cultura. E eu acho que a literatura tem esse poder de tornar histórias específicas universais, então serve para qualquer lugar. Eu acho que você pode transplantar a Hannah
para um outro país e as pessoas vão estar também tendo esses mesmos questionamentos e dúvidas, né? E como foi o processo criativo de escrita mesmo da obra? Demorou um pouco para esse livro surgir. Ele foi atravessado por outros projetos e eu tinha a ideia há muito tempo, mas ele foi ficando na gaveta. É Até sempre que, assim. não, eu acho que tem livros que eles nascem de imediato, né? Que é como se você estivesse fazendo uma catarse e em 3 meses eles estão prontos. Mas tem outros que eles precisam ser pensados e repensados, amadurecidos. Eu acho que tem um momento certo para ele surgir no mundo, né? O tal do Zeitgeist. E eu acho que estava na hora desse livro nascer. Então, em 2024 eu comecei a escrever, mas não foi um processo de túnel. Eu sempre diferencio, né, que tem processos de escrita que são processos que te colocam num túnel, que é um processo quase obsessivo, né, que é um processo de sofrimento, mas também de grande prazer quando você é levado, né, por aquele comichão criativo. Mas esse foi um livro que eu entrei e saí várias vezes. Eu acho que foi importante também, né, de você estar crescendo com o livro, mudando de perspectiva, olhando de diferentes quadrantes, e o livro foi crescendo com isso. E muitas coisas na área de imigração também foram acontecendo nesses últimos 2 anos, não é? Exatamente. Já era um assunto, imigração em 2024, mas do ano passado para cá, só pensar o que aconteceu nos Estados Unidos, né, as operações do ICE, ou pensar também nas próprias mudanças migratórias aqui em Portugal. 2 anos aconteceu muita coisa em tão pouco tempo. Eu acho que a gente nunca pode esquecer que é uma das sacadas de Hannah, né, da personagem no livro, que a imigração é um movimento milenar, né? Mas toda vez que acontece a gente acha que a gente está inventando o ovo ou inventando a roda, né? Tipo, que é alguma coisa muito nova, uma novidade, né? Mas é isso, é a cultura dos povos sempre andando de um lado para o outro e é uma coisa muito normal a gente estar nesse processo evolutivo porque houveram milhões de migrações que nos trouxeram no momento que a gente está. Então, assim, toda vez de criar essa grande reação contrária, né? Mas eu acho que esse que é o problema que você mencionou dos últimos 2 anos. Eu acho que a gente está numa fase muito contrária aos processos migratórios, né, que está muito associado à perda da democracia, ao enfraquecimento democrático, ao crescimento da xenofobia, da misoginia. É como se a gente tivesse uma perda de valores muito grandes e a migração entra dentro disso, né? Como também uma forma de expiação, né? Sim, a migração é o bode expiatório de muitos governos. No caso, nós somos, né? Enquanto pessoa imigrante, nós enquanto pessoas imigrantes, né? A Paula na Alemanha e eu aqui em Portugal, mas também sempre nessa ponte com o Brasil por sermos brasileiras. Sim. Não é? Mas ainda falando sobre isso, me parece importante que, como isso é também fruto dessa erosão democrática, que isso seja combatido de várias formas, né? O livro solo, com a Hannah, é um romance. A Paula também tem outros livros que são, digamos, mais teóricos, né, mais acadêmicos. Aqui o Fórum de Lisboa traz pensadores do mundo todo para esse assunto. Como é que você vê essa articulação em todas as frentes na defesa da democracia? Eu acho extremamente importantíssimo, assim, extremamente importantíssimo. Acho que eu estou sendo meio redundante, mas é bom nesse caso ser redundante. Sim, é necessário. A gente tem que ser enfático, né? Eu acho que todos temos, né, como cidadãos do mundo, nos posicionar nessa hora, né? Então todo mundo que é a favor de uma ordem livre, que acredita realmente na liberdade, na ordem democrática, né, tem que se posicionar e participar na formação. Como o Joseph Beuys, um artista alemão, falava, somos todos criativos na plástica social. Somos todos responsáveis pela ordem democrática, né? Então, se o poder emana do povo, todos nós juntos temos que nos unir para realmente combater esses grandes ataques a essa ordem social e democrática. Para finalizar, quem está lá no Brasil pode encontrar o livro solo como? Em todas as livrarias, online na editora Contra Corrente, na Amazon, e está disponível em todos os canais, digamos assim, de distribuição de livros no Brasil. E aqui em Portugal vai ter alguma tratativa para tentar trazer a obra para cá também? Sim, exatamente. Estamos trabalhando nesse sentido para trazer para as livrarias de Portugal também. Doutora Paula Vaz, muito obrigada por participar da nossa série de podcasts aqui no Fórum de Lisboa. Eu que agradeço. Muito obrigada.
Essa foi mais uma entrevista realizada aqui no Fórum de Lisboa, uma produção do Diário de Notícias e Diário de Notícias Brasil, em parceria com a FGV e a FGV Justiça.